Bom dias. Bom dia para todo mundo. Hoje estamos entrando em horário excepcional. Horário excepcional, certo é nas segundas-feiras, mas ontem teve um imprevisto sonífero e aí acabei precisando jogar para hoje. Mas que bom que eu estou vendo aí pessoal entrando. Psicólogo, doutor Eduardo Gomes, seja bem-vindo, querido. Mariane, Mila, bem-vindo. Dani Fairbanks, bem-vindo. Bruno Melo, bem-vindos. Deus abençoe vocês. Deixa eu colocar logo aqui o nosso texto de hoje. Vou fazer aqui nos comentários, espera aí. Nós vamos ver o capítulo 17, dos versos de 1 a 7. Pronto, aí. Bom dia, Laudeci. Bom dia, Mac. Bom dia, Rodrigo. Alexandre, bom dia. Cris, Dona Nájila. Dona Nájila, conheci seu primo, Sérgio, lá na pracinha da 2000. Betânia, bom dia. Bom dia, gente. Vamos lá, abrindo Êxodo capítulo 17. Vou ler com vocês do verso de 1 a 7, o evento da água que jorra da rocha. Bom dia, doutora Juliana. Bom dia, Ariana. Damasceno, Dália. Dália, bom dia. Não, Dalila. Tudo bom, Dalila? Quanto tempo? Bom dia. Vamos lá, gente. Êxodo capítulo 17, a partir do verso 1, deixa eu ver, 8h32. Estamos já no horário, né? Vamos começar. Esse estudo vai ficar gravado, como todos os outros, né? Hoje eu estou num horário excepcional, certo? Deveria ter sido ontem, mas eu fui dormir domingo absolutamente esgotado, acordei segunda-feira todo amassado, sem disposição, aí preferi ficar ali curtindo um voo baixo, e aí só joguei para terça-feira, só estaremos juntos, quer dizer, só estamos juntos agora, né? Então, grato pela sua compreensão. Vamos lá, Êxodo capítulo 17, a partir do verso 1, ok? Quem mais? O Jardel, Thaís, Samares, ok, maravilha. Sejam bem-vindos. Então vamos começar o nosso estudo hoje, está bem didático, capítulo 17 do livro do Êxodo. Diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: o que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera, no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá. Meribá significa rebelião, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Vamos orar? Vamos juntos colocar nosso dia aqui diante do Senhor. Querido Deus, louvamos o Teu nome por mais um dia, te agradecemos, Deus, pela saúde com a qual o Senhor nos abençoa nesta manhã. Te agradecemos, Deus, pelo alimento, te agradecemos, Deus, pelo ano que se finda
e um renovo que se avizinha. Sabemos, Deus, que muitas coisas mudam, outras não, mas te agradecemos porque contigo a nossa vida é sempre um milagre do Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor caminhe conosco nesse estudo agora, fale aos nossos corações. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, que este ensino hoje seja capaz de nos transformar, nos dar um ânimo novo, uma perspectiva nova. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Esse capítulo 17 do livro do Êxodo, esse episódio da água que jorra da rocha no Monte Horebe, ele é um texto muito conhecido. Eu já preguei sobre ele, mas faz muito tempo, e eu estava estudando e revisando as minhas anotações e eu falei, tá aí uma série de lições que precisam ser dadas, trazidas de volta ao povo neste fim de um ano tão difícil, tão desafiador. Quando a gente lê que a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andava de um lado para o outro conforme ordem do Senhor, parece que tem alguma coisa fora de lugar aqui, porque a gente imagina que caminhar conforme a ordem do Senhor é uma caminhada de propósito, retilínea, na direção de um alvo, de um propósito maior, não é verdade? Só que o texto diz, e já começa criando essa interrogação, dizendo que o povo sai do deserto, caminha de um lado para outro e que esse andar meio que em círculos, meio que desordenado, era conforme a ordem do Senhor. Deus, na sua grande sabedoria e amor paternal por seu filho Israel, sabia que esse filho precisava comer uma quarta de sal, entende a expressão? Ele precisava amadurecer, ele precisava corrigir alguns vícios, ele precisava de mais tempo de peregrinação para aprender a colocar sua confiança verdadeiramente no Senhor. Então já começa dizendo assim, que eles iam andando meio sem norte certo, havia um desejo de chegar à terra prometida, mas por um motivo ou outro o caminho era sem direção e era conforme a ordem do Senhor. Às vezes a ordem do Senhor é essa, é que a gente não chegue tão rápido onde a gente almeja, talvez porque se chegar rápido não valoriza, né, desmerece, acha que chegou por força própria. Então às vezes Deus faz isso, às vezes Deus diz ou usa algum tipo de recurso para a gente esperar mais. E o povo aqui teve que esperar não as 2 semanas que duraria normalmente uma peregrinação do Egito a Israel, mas 40 anos. Você conhece bem a história. E aí diz que eles acampam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Então assim, já não bastasse a incerteza de rumo, agora também haviam percalços no caminho. Se você está peregrinando por um deserto, uma coisa que não pode faltar absolutamente é água fresca para beber. E eles chegam nesse momento aqui de confusão, até o ponto de que lá no final, o Moisés diz que eles colocam o Senhor à prova, e ele dá o nome, depois do episódio, o nome daquela região de Meribá, porque diz, foi aqui onde vocês colocaram o Senhor à prova, dizendo o seguinte, o Senhor está entre nós ou não? Estou lendo aqui o último verso, que é o 6, para mostrar o estado de ânimo desse povo, que olha ao seu redor, não vê um rumo muito claro, precisava de água, não encontra água, um olha para o outro e diz assim, o que é isso? O que houve? Cadê Deus nesse negócio? E esse episódio pode, de muitas maneiras, fazer uma intersecção com o nosso momento de vida agora. Chegamos no final de 2020, acredito que hoje seja acho que é penúltima live, né, do ano. Teremos a próxima e última live do ano na segunda-feira que vem. Então nós estamos chegando aqui no final dessa caminhada desse ano maluco, e muitos de nós, de maneira honesta, por mais que tenha fé, por mais que confie em Deus, por mais que diga assim, um ano difícil, pandemia, mas o Senhor é comigo, amém. Mas vamos ser sinceros, teve algum dos momentos em que você parou assim, meio num estado de Meribá, igual aqui, olhou para um lado e para o outro e falou assim, Deus, cadê? O que está vendo, Deus? Faz tempo,
né? Era para durar 2 semanas, durou 40 anos. A gente achou que a pandemia fosse durar o quê? 20 dias, um mês? Durou o ano inteiro. E pelo plano de vacinação, que tem um regime de escalonamento, né, para que possa ser disponibilizado a mais pessoas de maneira escalonada, vai durar provavelmente o ano que vem inteiro. Então assim, isso aqui vai ser nossa companheira inseparável aqui do ano que vem. Então a gente está nesse estado aqui. E esse é o momento em que a gente coloca o Senhor à prova, questionando se Ele está ou não conosco. Então, depois dessa introdução, acabei me alongando aqui, eu queria olhar para o que Deus fala para Moisés e relembrar contigo, porque conforme disse, eu já preguei sobre isso uma vez e resgatei essa mensagem para a gente terminar o ano agora com essas 5 lições, 5 atitudes, 5 dicas, 5 imperativos de Deus para Moisés nesse período em que ele está liderando um povo e talvez ele próprio estivesse ecoando o reclame do povo que estava colocando Deus à prova, dizendo: cadê o Senhor? Então são 5 imperativos do Senhor e eu começo com o primeiro, que está aqui no verso 5, no início do verso 5. Deus diz assim para Moisés: Moisés, você clamou a mim, o povo está irritado, descrente, rebelde, o povo está cansado, desanimado porque está com a impressão de caminhar em ciclos, agora está sedento e preocupado porque não está encontrando água e sem água a caminhada não continua. Então, Moisés, vou te dizer algumas coisas, senta e anota aí. Então essa vai para você que está me ouvindo agora, hein? Primeira coisa, ele diz assim: passe à frente do povo, verso 5. Primeiro imperativo de Deus para Moisés. Moisés, você está caminhando no ritmo da massa aí, você está no passo da boiada. Agora, Moisés, passa para frente do povo. Eu diria que esse verso 5, logo no início, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: Moisés, saia do passo ordinário, dê um passo diferente, ou mude o passo, mude a passada. Saia do ordinário, Moisés. Isso é importante, gente, porque se a gente vai caminhando com a manada, já dizia não sei se foi o Nelson Rodrigues, ele disse que toda unanimidade é burra. Se está todo mundo pensando a mesma coisa, não tem ninguém pensando nada, pelo menos nada novo. Então, Moisés, dá um passo para frente, sai do passo ordinário, assuma uma liderança, muda o ritmo, vai lá para frente. Então, a primeira coisa para você pensar comigo: até que ponto eu estou sendo engolido pela voz ordinária das massas? Sai do ordinário, muda o passo. Segundo lugar, ainda nesse verso 5, ele diz assim: leve com você, ou seja, você vai mudar o passo, você vai sair do ordinário. Agora leve com você algumas das autoridades de Israel. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: você quer fazer diferença? Tem que sair do ordinário. Agora não vai sozinho. Essa é a segunda palavra de Deus para ele: não vá só. Porque a crise é superada melhor quando ela é vivenciada na companhia de gente responsável. Deus diz assim: Moisés, não leva qualquer doidinho não, leve alguns dos líderes de Israel. A crise é superada melhor quando a gente dá as mãos com gente responsável, com gente que compartilha dos valores do reino de Deus e que não abre mão deles. Então, vai sair do ordinário, agora não vá só, leve gente junto, chama o teu PG, chama amigos e amigas para dizer o seguinte: vamos viver uma passada diferente, vamos assumir um discurso diferente deste que está sendo dito aí, só de reclamação, vamos assumir um discurso novo e que haja testemunho, porque você não vai estar só. Amém, queridos? Terceiro ponto ainda está no verso 5. É o final do verso 5, vou reler aqui quando diz assim: Deus responde a Moisés: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, e esse terceiro aqui muito importante, tenha na sua mão a vara com a qual você feriu o Nilo. Isso aqui é o seguinte: leve com você, leve no coração memória de vitórias passadas. Leve no coração, aqui era a vara com a qual Moisés feriu o Nilo, e no meio daquele empreendimento de sair
da marcha da boiada, de levar lideranças juntos para que haja testemunho. Moisés guardava no coração e ali de maneira concreta, visual, nas suas mãos, um instrumento com o qual Deus havia manifestado o seu poder. E aqui a gente aplica simbolicamente dizendo o seguinte: leve consigo no coração e na mente lembranças de vitórias do passado. Faça isso porque você vai precisar delas lá na frente. Porque os dias são difíceis, a caminhada não é fácil e tem horas que a gente não tem nada concreto para se agarrar, mas a gente vai ter a nossa cara e preciosa lembrança de outros momentos em que Deus sempre chega junto e nos deu livramento. Então Deus começa falando essas três coisas para Moisés só no verso 5. E ele diz que depois que ele leva a vara com a qual feriu o Nilo, ele vai adiante, ou seja, vai seguindo na frente. Aí o verso 6 diz logo no início do verso 6 o seguinte: eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte. Bem, o povo estava na planície. Deus quer que Moisés vá adiante e pressupõe que ele suba o monte Horebe, porque Deus o estaria esperando ali. Do alto de um monte, que tipo de visão nós temos? Temos uma visão mais ampla. Temos uma visão não apenas do hoje, que às vezes empaca com os seus problemas e demandas, mas temos uma visão além, de cima. Eu vejo aqui hoje, mas eu vejo ali o amanhã também. Então esse quarto ponto eu diria o seguinte: Moisés, vá para o alto do monte, porque no alto do monte você tem uma nova perspectiva da vida, dos problemas, do desafio. Veja só, gente, na planície, o toque da boiada ali estava reclamando de que não tinha água, mas talvez, e apenas talvez, lá do alto do monte, Moisés poderia olhar adiante e poderia ver que depois daquela colina ali, tinha um oásis e fontes de águas frescas. Então Deus está dizendo: olha, no meio do problema, mude a perspectiva. Tente encontrar uma visão que enxergue além. Peça essa visão para Deus. Então vamos recapitular antes de eu te entregar os 5. Primeiro, saia do ordinário, mude o passo. Segundo, leve testemunhas com vocês, leve gente, porque na companhia de outros a crise é melhor enfrentada. Terceiro, leve consigo memórias preciosas no coração de vitórias passadas, concedidas pelo Senhor, elas vão te ajudar com força e motivação. Quarto, sobe no monte. Subir no monte é um ato de buscar a Deus. Sobe no monte porque quem pede a Deus visão do alto enxerga novas perspectivas. E quinto e último lugar, eu gosto disso aqui, ainda está no verso 6, quando diz que no alto do monte Moisés iria bater na rocha e dela sairia água. Gente, o ponto aqui é o caráter extraordinário disto que Deus está mandando Moisés fazer. É extraordinário, porque o ordinário era o seguinte: olha, vai buscar ali depois daquela curva, depois daquela montanha, tem um poço, aí você joga um balde e puxa água. Esse era um método ordinário, normal de se puxar água. Agora, bater numa rocha é absolutamente extraordinário, é fora do comum. Então, um quinto e último ponto, um quinto e último imperativo é o seguinte: quando você sobe no monte e tem novas perspectivas, essas novas perspectivas abrem os nossos olhos para soluções nunca antes consideradas. Bater na rocha era impensável, mas quem está caminhando com o Senhor, quem subiu no monte, na presença do Senhor, simbolicamente falando, está vendo a vida e os problemas agora com uma nova perspectiva, pode considerar jeitos impensados no passado de resolver aquele problema. Métodos novos, inovadores, soluções extraordinárias, nunca antes pensadas ou imaginadas, que Deus pode lhe conceder habilidades para resolver os problemas. Saia do ordinário, leve gente com você para que a caminhada seja compartilhada e para que haja testemunho. Leve no seu coração memórias preciosas de vitórias passadas. Assuma uma nova perspectiva no alto do monte, na presença do Senhor. Peça que Ele te dê uma nova visão das circunstâncias. E uma vez com um olhar renovado, considere
soluções novas, excepcionais, inovadoras, nunca antes pensadas, mas absolutamente cheias da direção de Deus para resolver o seu problema, o nosso problema, a crise do mundo em que nós vivemos. Amém, queridos? Essas são as águas que jorram da rocha na região de Refidim, num lugar chamado Meribá, onde o povo se rebelou contra o Senhor. Se não houvesse um Moisés para sair do ordinário, a condição do povo seria apenas de rebeldia, e enquanto rebeldia e reclames, a direção nunca é seguindo um propósito, ela é sempre um girar em círculos. Que Deus então te tire de uma caminhada sem direcionamento, tortuosa, que demora muito para chegar nos cantos, quando chega, e te faça andar num ritmo ordenado pelo Senhor, numa caminhada que segue um rumo certo na direção do alvo que é Jesus Cristo, e que ao longo do caminho, nos desertos e nos momentos onde a água faltar, que Deus te ajude a cumprir estes 5 imperativos aqui, que você de fato assuma uma nova perspectiva, que o Senhor abra os seus olhos para enxergar novos horizontes e novas possibilidades. Mas para isso tem que sair do ordinário, tem que ter coragem para dizer: eu não vou apenas reverberar o toque da boiada, o som das massas, eu vou me alimentar da palavra aqui, da sabedoria do alto, para ver que passada diferente o Senhor quer que eu dê, e vou cativar gente para vir comigo. E quando eu quiser esmorecer, vou trazer ao coração memórias que podem me dar esperança, memórias de vitórias do passado. E assim nós estaremos juntos, subindo a este monte onde a nossa perspectiva é nova, e com um olhar renovado, um novo jeito de fazer pode surgir. E que o Senhor te dê então livramento, abra portas novas, faça você celebrar esse ano maluco que finda agora semana que vem, mesmo diante das perdas, dos medos, das angústias, por piores que tenham sido. Se você celebre esse ano na certeza de que em nenhum momento o Senhor te abandonou e está sempre te chamando para encontrar com Ele, entre aspas, no alto desse monte, para encontrar com Ele no quarto secreto, como disse Jesus, no íntimo de um coração quebrantado, que o Senhor não o resistirá, nos diz o profeta Isaías e o salmista. O Senhor está te chamando para te dar esta caminhada nova e renovada todos os dias. Amém? Feche os seus olhos aí, queria orar com você mais uma vez agora. Senhor Jesus, queremos isso para as nossas vidas, Deus. Nós não podemos abrir mão desses imperativos do Senhor. Queremos, Deus, a Tua presença nas nossas caminhadas, mesmo nesses momentos de reclames, de desânimo, nos momentos, Deus, em que a falta de água espiritual nos torna sedentos e áridos. Eu oro para que nessas horas, Deus, o Senhor nos surpreenda com uma palavra nova, com algo que nos tire do ordinário, que nos faça enxergar a Tua provisão, que nos faça aflorar memórias da Tua intervenção na história de nossas vidas, e que isso nos coloque de pé novamente, Senhor. E que uma vez de pés nós possamos continuar a caminhada cientes de que estamos no rumo dos Teus propósitos. Que isso anime o Teu povo, homens e mulheres que estão aqui comigo ao vivo, assistindo e participando desse estudo, outros filhos e filhas do Senhor que estarão em outro momento assistindo a esse vídeo. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito visite cada uma dessas vidas, renovando o ânimo, para que a gente vire esse ano, olhando para o ano que vem de cima desse monte, com a perspectiva renovada pelo Senhor. Oramos tudo isso, Deus, como uma petição, e fazemos em nome de Jesus, e dizemos amém. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, gente. Estou vendo um bocado de gente dando amém aí comigo, que ótimo. Esse vídeo, como você sabe, está gravado. Vou jogar ele no IGTV, mas a turma vai assistir mesmo no YouTube da igreja, que é IP de Igreja Presbiteriana
Nova Jerusalém, tudo junto, IP Nova Jerusalém, você acessa lá no YouTube, tem a playlist dos estudos de Êxodo, tá tudo lá dentro. Esse é o 7º, como você está vendo aí no título. Divulga essa palavra, vamos ajudar pessoas a quem a gente ama a ouvir os imperativos de Deus para que a gente caminhe por esses vales áridos de Refidim, por esses lugares difíceis de Meribá, e que na ausência da água, que significaria morte, tenhamos uma nova perspectiva absolutamente extraordinária, como a visão da água que jogou da rocha. Já pensou você comunicando essa loucura, mas uma loucura abençoada de Deus na vida dos seus familiares, dos seus amigos? Então, compartilhe o vídeo e que esta palavra ainda alcance muitos corações. Um beijo grande no seu coração e a gente se vê na segunda-feira que vem para a nossa última live do ano de 2020. Deus abençoe e até lá!